Shabbat Shalom. O tema da mensagem desse Shabbat é na direção certa. Vamos orar? Senhor nosso Pai, no nome de Yeshua, coloco diante de Ti as nossas vidas. Eu te dou graça pela Tua palavra. Fala conosco no nome de Yeshua. Me ajuda a passar tudo que o Senhor me ministrou. E dá, Senhor, aos meus irmãos os ouvidos para Te ouvir. Dê-me, Senhor, a boca para falar, para as palavras certas, talvez aquilo que eu não escrevi, aquilo que, Pai, o Senhor quer entregar neste momento. Tenha liberdade de mudar, de ministrar, falar aquilo que o Senhor desejar às nossas vidas, porque nós dependemos do Senhor e eu não posso nada sozinho. Me ajuda com esta ministração, no nome de Yeshua HaMashiach, fala conosco, nós te pedimos, que assim seja. Então, o tema da mensagem é na direção certa. Na paraxá dessa semana, Shoftim, Juízes, nós temos muitas instruções, mas é interessante nós notarmos que nesta mesma paraxá, nós temos diversos tipos de deslocamentos. Por exemplo, nós temos o deslocamento do levita que sai da cidade, que era separada para ele, para poder habitar na cidade onde estava o tabernáculo ou o templo, pelo desejo profundo de servir ao Senhor, junto com seus irmãos ali no lugar sagrado. Isso está escrito em Devarim, capítulo 18, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 6. Se um levita que estiver morando em qualquer cidade de Israel desejar, ou como está escrito em algumas versões, ter todo o desejo de sua alma para ir ao lugar escolhido pelo Senhor, poderá ministrar em nome do Senhor, o seu Deus, a semelhança de todos os outros levitas que ali servem na presença do Senhor. Versículo 8, ele receberá uma porção de alimento igual a dos outros levitas, além disso ficará com o que receber com a venda dos bens da sua família. Nós temos também o deslocamento de alguém que por acidente matou uma pessoa e para fugir do vingador, se mudava para uma cidade refúgio e lá permanecia até a morte do sumo sacerdote. Ainda em Devarim, capítulo 19, Deuteronômio, capítulo 19, agora no versículo 2, está escrito assim: separem 3 cidades de refúgio na parte central da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, para que dela tomem posse. Dividam em 3 partes a terra que o Senhor, o seu Deus, lhe está dando como herança, e façam nela acessos, para que aquele que matar alguém possa fugir para lá. Este é o caso em que um homem que matar outro poderá fugir para lá para salvar a vida, se matar o seu próximo sem intenção, sem que houvesse inimizade entre eles. E temos também o movimento de uma pessoa que estava para travar uma batalha, mas voltava para casa por ter outras prioridades ou medo. Isso está no capítulo seguinte, Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 em diante. Devarim capítulo 20, versículo 1 em diante. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros, e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os inimigos. Não se desanimem, nem tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os inimigos para lhes dar a vitória. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra, e outra dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra, e outro desfrute da vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra, e outro case-se com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem, volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. Irmãos, eu acredito que todos nós
podemos ser movidos ou nos movermos na direção da vontade do Senhor ou para longe da vontade dele. Nós podemos nos aproximar ou nos afastar daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas com base nas nossas decisões. Na porção da Haftará, na porção profética desta semana, nós lemos um texto que diz que cada um tomou o seu próprio caminho e se desviou. Isso está escrito em Yeshayahu, se os irmãos quiserem abrir. Isaías, capítulo 53. Yeshayahu, capítulo 53, versículo 6. Yeshayahu 53, versículo 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Vamos ler de novo. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Irmãos, o Senhor, ele não vai impedir ninguém de tomar o seu próprio caminho. A escolha de sair de uma posição e ir para outra está nas nossas mãos, ou nas mãos de quem nós entregarmos. Hashem não obriga ninguém a sair de um lugar e ir para o outro lugar, sair de um padrão de comportamento e ir para outro padrão de comportamento. E as consequências dos nossos movimentos, das nossas mudanças, são responsabilidade nossa. Então, por exemplo, tomemos o caso da cidade refúgio, que é descrita nessa Parashá Shoftim. Nós vivemos situações na nossa vida que nós não planejamos. Talvez porque nós não oramos, não apresentamos ao Senhor. Talvez porque nós agimos com algum tipo de imprudência, acreditando que as coisas iam dar certo. E também por nós nos envolvermos ou sermos envolvidos nas decisões de outras pessoas à nossa volta, crentes ou não. Todos nós passamos por muitas situações que nós não entendemos. Muitas vezes nós nos vemos impelidos, até mesmo obrigados a tomarmos ações de nos movermos de um lugar ou mudarmos nosso procedimento. E se nós temos orado e apresentado diante do Senhor a nossa vida, ainda assim Yeshua nos disse que neste mundo nós teremos aflições. No caso de alguém que matou por acidente outra pessoa, como descrito na Torá, a Torá nos ensina que essa pessoa deveria se refugiar em uma cidade separada para ela e permanecer ali até a morte do sumo sacerdote para não correr o risco de ser morta pelo vingador. E a descrição disso está em Bamidbar, Números, capítulo 35, versículo 26. Bamidbar, Números, capítulo 35, versículo 26. Nós vamos ler o 26, o 27 e o 28. Está escrito assim: se contudo o acusado sair dos limites da cidade de refúgio para onde fugiu, e o vingador da vítima o encontrar fora da cidade, ele poderá matar o acusado, sem ser culpado de assassinato. O acusado deverá permanecer em sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Somente depois da morte do sumo sacerdote poderá voltar à sua propriedade. Então imaginemos que o sumo sacerdote vigente ali tivesse ali cerca de 40 anos de idade. E talvez vivesse até os 60. Só para nós termos como base. Seriam pelo menos 20 anos que a pessoa permaneceria ali, sem ver sua terra natal, seus familiares, a não ser que estes o visitassem ou se mudassem para lá de alguma forma. Seriam 20 anos talvez sem poder trabalhar em seus projetos pessoais, permanecendo no lugar que, a princípio, ele não escolheu para passar 20 anos da sua vida. Imagina que o acusado cometeu o ato com cerca de 30 anos de idade. E ele só estaria seguro para voltar aos 50.
Uma vez dentro da cidade de refúgio, vários motivos poderiam fazer com que aquela pessoa quisesse sair do lugar que o Senhor definiu para que ela estivesse protegida. Eu não quero perder minha vida aqui. O sumo sacerdote vai demorar muito tempo para morrer. Eu quero voltar para os meus projetos. O que aconteceu não foi culpa minha. Eu não tenho culpa das coisas que acontecem comigo. Isso é muito injusto. Eu estou em um mundo injusto. Ele poderia pensar todas estas coisas para sair do lugar que o Senhor separou para ele ficar. E se o Eterno fosse exercer justiça dele sobre toda a terra, eliminando o mal, não ficaria ninguém. Todos nós somos culpados diante do Senhor e somente por meio de Yeshua nós temos a salvação e a oportunidade de mudarmos de vida por meio do arrependimento. Ou nós buscamos a posição que o Senhor tem para nós, com gratidão pela graça que nos é dada, ou nós sairemos do lugar seguro que o Senhor separou. Isso é uma escolha pessoal. O Senhor muitas vezes ele nos desloca para proteger a nossa vida e proteger o nosso futuro. E para fazer cessar o ciclo de ódio das pessoas querendo se vingar umas das outras, como acontecia. Porque um ia querer ficar vingando o outro, as famílias iam se dividir. E também faz isso para nos ensinar, nos colocando ao lado das pessoas que o servem e entendem da Torá, porque a cidade de refúgio era uma cidade dos levitas. Agora ficava sobre a conta e risco da pessoa que cometeu se envolveu naquela situação de morte, permanecer na posição que o Senhor tinha para ela ou não. Como nós lemos, não era obrigatório. Ele tinha a escolha de ir para a cidade de refúgio ou permanecer por sua conta e risco aonde ele estava antes. Se a pessoa saísse daquele lugar, ela estava se colocando na condição de ser morta pela sua própria escolha. Ela não era obrigada a ir para a cidade de refúgio, apesar da cidade de refúgio estar à disposição dela. Alguns incidentes mudam completamente o curso da nossa vida. E a nossa escolha, se vamos buscar o Senhor e fazer aquilo que Ele tem para nós fazermos para nos proteger. E mais do que isso, parar o derramamento de sangue. Parar todas as consequências das nossas ações. Eu posso escolher mudar a minha vida para salvar a minha vida e também de toda a minha família, por meio dos meus exemplos, das minhas ações. Mas o Senhor não vai obrigar ninguém a tomar uma decisão pela vida. Ele nos deu essa liberdade. Eu acredito que quando nós queremos um motivo para sairmos da posição que o Senhor tem para nós, nós vamos encontrar. Se nós queremos um motivo, nós vamos dar um jeito de encontrar um motivo para justificar as nossas ações e pensar que nós estamos certos. É como na situação da pessoa que foi para a batalha e voltou para casa, como nós lemos. Nós percebemos que os oficiais diziam ao exército: olha, se você construiu uma casa e ainda não dedicou, volte. Olha essa justificativa, irmãos. Eles já estavam colocando as desculpas para as pessoas que estavam com medo voltarem. Se você tem uma vinha e não desfrutou dela, volte. Se você se comprometeu em casamento, mas ainda não recebeu sua mulher, volte para que você não morra na guerra e outro se case com ela. Mas na verdade, o grande problema era a covardia das pessoas, que iria contaminar os irmãos à volta delas, à volta dela. Permanecer em uma guerra onde você está com medo, você não quer estar ali, você está com covardia, pode te colocar na situação de ouvir do Senhor: volte, porque você não está pronto para esta vitória. Você não está pronto para vencer essa guerra. Isso está muito relacionado também com o terceiro texto que nós lemos, do levita que, pelo profundo desejo de estar próximo ao Senhor, sai do lugar onde ele estava e vai para perto, aonde o Senhor estava sendo servido, vai para onde o tabernáculo estava erigido. Ele tinha que ter a coragem de deixar tudo, vender as coisas dele e ir para o lugar onde o Senhor queria ser servido, irmãos. A palavra nos diz que uma vez Yeshua estava andando, isso está em Lucas capítulo 9, versículo 57 em diante,
E no caminho ele disse para uma pessoa disse para ele: seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Yeshua: as raposas têm covis, as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse o outro: segue-me. E ele disse a outro: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Yeshua lhe observou: deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Yeshua lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. O levita que o Senhor estava atraindo para mais próximo dele poderia ter todas as justificativas e os motivos para não atender ao chamado do Senhor. E nós temos que tomar muito cuidado quando nós estamos justificando o nosso posicionamento, aquilo que nós queremos. Porque se nós quisermos motivos, nós vamos arrumar um meio de encontrar esses motivos para fazer a nossa vontade, para ir aonde nós queremos ir, para buscar aquilo que nós queremos encontrar. Nós vamos criar um modo de achar o destino que nós almejamos para a nossa vida. Uma forma de ilustrar essa situação de nós buscarmos a direção que nós queremos, e não necessariamente a direção que o Senhor quer, mas aquilo que nós queremos, é uma criação do homem, o GPS. O homem criou o sistema de posicionamento global, GPS, sistema de posicionamento global, para poder se deslocar na Terra. É uma tecnologia que eu acredito que todos nós que dirigimos automóveis ou andamos de carro com alguém já ou utilizamos ou vimos alguma pessoa utilizar. Até as entregas que a gente compra, que chega em casa, vem guiada por GPS hoje em dia. Além do GPS nos dar as rotas para nós seguirmos para o nosso destino, ele consegue calcular o tempo aproximado que nós vamos levar para chegar lá. Então tudo que o homem quer está dividido em 3 tópicos: escolher o seu destino, eu quero chegar em tal lugar; saber qual é a rota mais rápida para alcançá-lo; e saber quanto tempo vai levar para chegar lá. O homem criou uma tecnologia que oferece isso. Escolhe o lugar que você quer ir, eu vou te dar a rota mais rápida para você chegar lá, e ainda calculo o tempo que você vai demorar para chegar nesse lugar que você quer. Só que o GPS ele não vai dizer se você vai se acidentar no caminho. Ele não vai dizer se o lugar que você deseja ir tem algum mal preparado ali. Ele não vai te dizer se a sua escolha vai te levar para a morte física ou pior, a morte espiritual. Ele não vai te dizer se você vai ser feliz no lugar que você escolheu chegar. Quantas vezes nós colocamos o nosso destino, calculamos a melhor rota possível, sabemos o tempo que nós vamos levar para chegar no lugar, e chegando lá você fala: estou no lugar errado. Por que eu vim para cá? Isso acontece o tempo todo. Acontece o tempo todo. A gente vai procurar alguma coisa, eu acho que a gente vai encontrar em tal lugar. Tá bom, coloca lá no GPS, vai ter a rota, vai ter o tempo. Chega no lugar, não é aqui. Não achei o que eu queria encontrar. Vamos ter que recalcular a rota. E aí você coloca um outro lugar que você quer chegar, calcula a rota e o tempo, e você vai para aquele lugar. Para tentar satisfazer aquilo que você precisa, aquilo que você está na sua mente precisando, que você acredita que vai te satisfazer. Apesar de nós usarmos as facilidades, a tecnologia que o homem fez, elas não servem para nos dizer se nós seremos salvos para a vida eterna, se nós vamos encontrar aquilo que nós procuramos. Nós podemos ter os benefícios, as facilidades, mas aquela tecnologia não tem nenhum compromisso com o eterno. Portanto, podem ser facilmente usadas para nos levar para o mal, para fazer o mal. Em contraparte, o eterno não age como sistema de posicionamento global. Nem sempre ele vai nos dizer qual é o nosso destino final em relação a este mundo, daquilo que ele nos chamou para fazer.
apesar dele sabê-lo. Nem sempre ele vai nos mostrar a rota completa. Às vezes, irmãos, ele vai revelar só qual é a próxima curva. Depois segue em frente. E ele também não vai dizer até quando nós teremos de seguir andando. Nem sempre ele vai dizer quanto tempo nós permaneceremos na posição que estamos agora. Nem sempre ele vai dizer o tempo que nós demoraremos para alcançar o objetivo. Porém, é certo que o destino que ele nos oferece é o melhor que nós poderíamos suportar ter. Ele nunca vai nos levar para um lugar de mal, de morte, principalmente de morte eterna. Então, uma pessoa que estava sendo protegida pelo Senhor, se deslocando para a cidade de refúgio, ela poderia pensar um monte de coisa, mas o que o Eterno estava fazendo com ela era protegendo ela. E nós podemos nos comportar assim, pensando que aquilo que o Senhor tem para nós vai trazer algum tipo de prejuízo. Mas se nós confiarmos no sistema que o mundo oferece de posicionamento global, aí sim, nós estaremos entregues ao acaso. Ao que pode acontecer no meio do caminho, ao que pode acontecer quando chegarmos no destino, se chegarmos no destino que nós tanto almejamos. Porque muitas vezes, até com GPS, você não consegue chegar no lugar que você quer. Acontece alguma coisa, algum acidente, você fica preso no trânsito. Não sei quando já tiveram a experiência de ter que descer do carro antes para ir a pé, porque de carro não ia conseguir chegar por conta de trânsito. Nem sei. Irmãos, nós pensamos que nós vamos chegar aonde nós queremos com a nossa força. Isso não é verdade. Agora, quando o Senhor nos dá uma palavra, se nós obedecermos, nós chegaremos aonde Ele deseja. A palavra nos diz que nós não devemos nos amoldar ao padrão deste mundo, mas nos transformar pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. O Eterno não vai falar tudo para nós, até porque para nós não recuarmos da posição que Ele tem para nós seguirmos. Mas, diante da guerra, Ele vai dizer que com certeza, se nós confiarmos nele, nós venceremos. Nós venceremos. Irmãos, antes do GPS, dessa tecnologia, antes até dos guias, dos mapas, as pessoas navegavam com base nas estrelas. As estrelas eram um método de navegação. Eles aprenderam a se orientar pelo posicionamento das estrelas, reconhecendo as constelações. E assim como o GPS ou qualquer meio de navegação, eles diziam ali aproximadamente o destino, o tempo aproximado, as rotas, mas também não saberiam se alguma coisa aconteceria no meio do caminho. E o mundo até hoje consulta as estrelas para traçar o seu destino, por meio da astrologia. O homem acha mais fácil criar tecnologia, consultar estrelas, espíritos dominadores, do que consultar o Criador do universo, para saber aonde ele precisa estar. Tantas vezes nós preferimos obedecer aquilo que nós queremos do que aquilo que o Senhor apontou para nós. Nós queremos escolher o lugar e o Senhor já muitas vezes apontou o lugar para nós estarmos. E aí, como diz a Torá, se a pessoa sair da cidade de refúgio, ela está por sua conta de ser morta. O Senhor é muito claro. Se você sair da cidade de refúgio, você poderá ser morto pelo vingador. Nós lemos no livro de Atos, que cita os profetas, que pelo fato do povo não dar ouvidos ao Senhor, Ele os entregou à adoração das estrelas. Está em Atos capítulo 7, se os irmãos quiserem abrir. Atos capítulo 7, versículo 39. Atos capítulo 7, versículo 39 em diante. Mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, pelo contrário, rejeitaram-no, e em seus corações voltaram para o Egito. Irmãos, percebam que o deslocamento ele começa no nosso coração. A mudança de posição, ela nem sempre vai ser física a princípio.
Mas ela vai começar aqui dentro. Aqui dentro eu já posso me mudar. Eu posso mover. Eu posso ser movido. Ainda que o meu corpo não tenha sido ainda. Nós podemos sair da posição que o Senhor tem para nós. Primeiro no coração. Versículo 40. Disseram a Arão: faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moshe que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo em forma de bezerro, trouxeram-lhe sacrifícios e fizeram uma celebração em honra ao que suas mãos tinham feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro do profeta. Isso aqui está no profeta Amós. Foi a mim que vocês apresentaram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Ao invés disso, levantaram o santuário de Moloque, a estrela do seu deus Renfã, ídolos que vocês fizeram para adorar. Portanto, eu os enviarei para o exílio, para além da Babilônia. Os poderes celestes procuram o tempo todo nos influenciar, e o homem se guiava por meio deles. E existe uma guerra sendo travada agora, nas regiões celestiais, para que saiamos da posição que o Senhor tem para as nossas vidas. Até hoje as pessoas olham à sua volta procurando formas de navegar nesta terra, mas não olham para o Senhor. E o Senhor tem nos chamado para colocarmos os nossos olhos nele, para que ele nos mostre onde nós devemos ir, onde nós devemos permanecer e como nós devemos proceder nesta terra. Porque do contrário, nós não estaremos muito diferentes de quando nós calculamos uma rota no GPS. Nós vamos escolher o nosso destino, ver a forma mais rápida de chegar nele, ver quanto tempo nós vamos demorar para chegar e nós vamos caminhar até ele. Nem sempre os sinais à nossa volta vão dizer aquilo que o Senhor deseja que façamos. Nós podemos nos confundir. Somente com a direção do Senhor e oração, nós não iremos errar em nossos movimentos. Quando o Senhor disse para Abraão olhar para as estrelas, não foi para que ele tivesse orientação de qual seria o lugar que ele deveria estar, mas para que ele visse quantos seriam os seus filhos fisicamente e espiritualmente. Quando foi dito para ele olhar para a areia da praia, não foi para que ele tivesse ali um sinal de que ele estava no lugar certo, mas para que ele pudesse saber que o que o Senhor estava para fazer não poderia ser contado. Quantidade de famílias que seriam abençoadas por meio da vida daquele homem. Abraão, ele seguia de acordo com a direção que era dada para ele pelo Eterno. Esta terra procura sempre dar direções para as nossas vidas. Quantas pessoas escolheram profissões e só depois de exercê-las, boa parte da vida descobriram que não eram felizes, descobriram que não era aquilo que elas tinham, que não era o melhor para elas. Quantas pessoas fazem cursos e cursos até descobrir o que querem, e o Senhor tem a resposta para nós. Mas nós precisaremos confiar nele, com paciência esperar no Senhor, até que ele venha e nos mostre o caminho, até que estejamos preparados para ouvir dele o que nós precisamos fazer. Porque nós somos muito rápidos em decidir aquilo que nós queremos o tempo todo. E o Senhor quer falar conosco. Irmãos, nós temos de saber que se nós não seguirmos a direção do Senhor, nós não poderemos, nem conseguiremos obrigá-lo a concordar com as nossas decisões, ou ir conosco aonde nós desejamos estar. Quando Yeshua esteve aqui, ele se entregou para morrer por nós, e ele foi conduzido pelo homem até a morte, porque ele se entregou, mostrando o que pode acontecer se o homem, na sua vontade, quiser conduzir o Senhor naquilo que ele deseja fazer. Só que isso não vai acontecer mais. Ali o Eterno mostrou para nós do que o homem é capaz. Enquanto Yeshua esteve na terra, as multidões e os que o seguiam, e as pessoas também que o perseguiam, até mesmo os discípulos, quiseram conduzir a vida dele. Quiseram mostrar para ele qual o caminho que ele devia trilhar. Então nós temos isso, por exemplo, em Marcos capítulo 8, versículo 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e os principais dos sacerdotes e pelos escribas,
e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Quefa o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu Quefa, dizendo: retira-te de mim, Satã, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Todos nós podemos querer conduzir o Senhor naquilo que nós achamos melhor. O tempo todo. O tempo todo nossa mente fica borbulhando soluções daquilo que seria melhor para as nossas vidas. E Quefa chamou Yeshua à parte e repreendeu ele: que o Senhor te guarde de acontecer isso com você. Não, Senhor. Versículo 34, em Marcos 8. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome o seu madeiro e siga-me. Porque é que qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e das boas novas, este a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua vida? Isso aqui nos mostra, irmãos, que muitas vezes nós podemos acertar em relação a este mundo, mas errar em relação à vida eterna. Só o Senhor pode nos guardar disso. Versículo 37. Ou o que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Para nós finalizarmos, eu quero ler mais um texto. Isso está em Yohanan, capítulo 7. João, capítulo 7, versículo 2. E estava próxima a festa dos judeus, a dos tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. As pessoas querendo enviar Yeshua para exercer o ministério dele. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Isso pode acontecer conosco também. Vai lá e faz, o Senhor não está te chamando. Vai lá e faz o que você tem que fazer. Vai, se desloque. Versículo 6. E disse depois Yeshua: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. Tudo para agora, não é essa a geração? Eu quero para agora, eu quero as coisas tudo pronta para agora. Versículo 8. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galiléia. Mas quando seus irmãos já tinham subido a festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Todos nós temos também situações como essa, onde as pessoas querem nos mover da posição que nós estamos. Irmãos, nós temos de ficar firmes naquilo que o Senhor tem nos chamado, na onde o Senhor nos plantou, no lugar de refúgio que Ele tem para nós, porque aquele é o melhor lugar. Imagina se Yeshua fizesse o que as pessoas queriam que Ele fizesse. Se Ele estivesse no lugar que elas queriam que Ele estivesse, Ele não teria cumprido o chamado dEle, o ministério dEle. E nós, se nós estivermos no lugar errado, nós também podemos deixar de cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós não podemos deixar a nossa posição nesta batalha. Nós não podemos deixar, ainda que as pessoas vão dizer: mas você tem que fazer aquilo outro. Não saia da posição que o Senhor tem para você, na direção certa que Ele te deu. E Yeshua não era movido pela carne, pelo desejo do homem, e por isso ele conseguiu concluir tudo que o Senhor deu para ele. Nós precisamos orar e meditar diante do Senhor. O que está nos direcionando? Será que é a minha vontade? Será que são as minhas conclusões? Aquilo que eu penso ser o mais certo? Ou será que é o Senhor que está direcionando a mim, direcionando a minha família? Porque todos nós estamos sujeitos ao erro. Todos nós. Podemos pensar que uma decisão vem como solução e podemos errar. E podemos errar e perder anos da nossa vida por conta dos nossos erros. Só o Senhor pode nos dar direção. E é para mim e para vocês, fica sempre o desafio da paciência, esperar no Senhor. Esperar até que Ele venha
e fale conosco e nos ministre aquilo que Ele deseja, para estarmos sempre sob a direção certa que o Eterno tem para nós, no nome de Yeshua. Que assim seja. No próximo Shabat, dia 14/9, teremos uma única paraxá, Kitetse, quando você sair. Essa paraxá nos ensina como um soldado do povo de Israel deveria agir quando capturasse uma mulher dentre os inimigos e que desejasse se casar com ela. A Torá continua nos ensinando sobre as várias mitzvot que cobrem uma vasta gama de situações, relata os direitos especiais de herança do primogênito, nos ensina sobre o caso do filho teimoso, da importância de respeitar o que pertence a outras pessoas, nos orienta que nós não devemos usar roupas com tecidos misturados, e descreve então a consideração especial que devemos dar aos órfãos e às viúvas. E assim segue, eu convoco a todos a fazerem essa leitura e que Hashem fale com cada um de vocês poderosamente no nome de Yeshua. Vamos orar? Senhor nosso Pai, nós colocamos diante de Ti mais uma vez as nossas vidas. Te dou graças mais uma vez pela Tua palavra. Senhor, conduza as nossas vidas, não nos deixa nos movermos, sairmos do lugar, voltarmos ou avançarmos, ou permanecermos se o Senhor não tem para nós permanecermos. Nos ajuda, fala conosco no nome de Yeshua, por meio de sonho, por meio de visão, por meio de profecia, pela Tua palavra. Usa, Senhor, no nome de Yeshua HaMashiach, o que o Senhor desejar para falar conosco. Não nos deixe errar. As pessoas que não Te conhecem vão seguir de acordo com aquilo, de acordo com o instinto delas, Pai. E nós não somos estes, nós somos guiados pelo Senhor. Ajuda-nos a permanecer debaixo da Tua boa vontade. É o que eu lhe peço no nome de Yeshua HaMashiach. Que assim seja. Que assim seja.